Paz seja convosco, amém? Posso colocar de pé, por favor? Em reverência à pessoa do Senhor Jesus, dê mais uma salva de palmas para a pessoa mais importante que dessa manhã. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Isaías, no capítulo 9. Isaías, capítulo 9, começar aqui do versículo 2. Isaías 9, 2. Amém? A palavra diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Amém? Pode se assentar. Sabemos que o profeta Isaías, no decorrer da história, ele foi considerado o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias em todo o processo da vida dele. Um profeta messiânico que tratou da vinda, da esperança do povo de Israel. Quando o profeta Isaías ele surge aproximadamente no início da ascensão do Império Assírio. Nisso ele começa a trazer tanto profecias de castigo ao povo, quanto profecias de esperança da vinda do Messias, que um dia iria vir para libertar o povo. Nisso, hoje, o tema dessa palavra será: o mundo não o conhecia. Abre comigo sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1. João, no capítulo 1. João 1. A Bíblia vai nos retratar, aqui no livro de João, no capítulo 1, a partir do verso 6. Quando João Batista ele começa a testemunhar sobre uma luz que viria. João 1, 6. Começar do versículo 5, por favor. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando no mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Se você for abrir comigo, lá em Mateus 21. Abre comigo lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 21. Se você for começar logo no versículo 18, você vai ver que é o início do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler no 18 para a gente entender que essa obra aqui não era uma obra de homem, mas uma obra de Deus. O 18 diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida por quem? Pelo Espírito Santo. Até então, a obra de Deus para a humanidade, antes do novo pacto de Mateus a Apocalipse, antes disso, de Gênesis a Malaquias, a obra de Deus era indiretamente, era através de palavras. Mas agora a obra de Deus ela se torna direta, ela se conclui em matéria. O Espírito Santo ele gera Jesus dentro do ventre de Maria. Vamos lá no versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Veja bem aqui, Mateus, aqui o autor, no versículo 21, ele deixa bem claro, na parte B, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Até então, como eu falei para os irmãos, o mundo não o conhecia. A gente tem que entender o processo de Jesus, até ele cumprir o início do seu ministério, até nos 30 anos de idade. Vai comigo, em Mateus 2, a partir do versículo 13. Quero provar para os irmãos, tudo dentro da Bíblia. Mateus 2,13. Veja bem, Jesus, ele começa a passar por todas as etapas do sofrimento de um ser humano. E isso começa desde que Jesus era pequeno, desde a infância de Jesus. De Malaquias até Mateus é um período de 400 anos que o povo fica sem ouvir a voz de Deus. Por 4 séculos Deus ficou em silêncio. A humanidade estava em um estado caótico. A gente percebe muito pela vista física, mas se a gente for olhar pelo mundo espiritual, o mundo espiritual estava sem movimento. Apenas um reino aqui na terra estava em movimento. E a gente sabe que o reino que estava reinando aqui na terra era o reino de Satanás. O próprio Isaías disse, a gente acabou de ler em Isaías 9, o povo que andava em trevas. Trevas é a ausência do quê? De luz. Mas nós acabamos de ler, vem o nascimento de Jesus. E a primeira coisa que Satanás faz é travar. Veja bem, eu concluo uma linha de raciocínio, vendo pela palavra, que a obra da cruz não começou lá no Getsêmani, nem no Monte das Oliveiras, mas começa logo com o nascimento de Cristo. Porque o diabo ele começa a tentar travar a obra de Deus para a salvação do homem. Versículo 13, vamos começar a ler aqui em Mateus 2,13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse: levante-te, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o quê? Matá-lo. Veja bem no versículo 14. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso. Ordenou que matassem o que? Todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, nas proximidades. De acordo com a informação que havia obtido pelos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existe. Olha bem, meus irmãos, a astúcia de Herodes. Ele tinha recebido uma informação dos magos que tinham vindo até Jerusalém. Onde que está o futuro rei dos judeus? E ali, numa atitude de astúcia, resumindo para os irmãos, ele fala para aqueles homens, porque ele contrata ali um conselho ali de sábios, e ele fala: onde que vai nascer o rei dos judeus? E eles avisam a ele: é o seguinte, vai nascer em Belém, da Judéia, que é uma profecia. E ali, numa atitude de astúcia, ele fala: fala o seguinte, vai em Belém da Judéia, acha o menino, depois vocês voltam aqui e me falam onde que ele está, para mim ir visitar eles, para me visitar o menino. Só que naquela época, quem já estava imperando era o Império Romano, já estava com poder total sobre o povo ali de Israel. Isso assusta muito, porque se você for ver o contexto que Jesus chega, ele chega um contexto totalmente conturbado. Você tem que entender que o Império Romano é um império que se você for pesquisar na história,
É o império mais sangrento que já existiu. O império onde tinha muitas traições. E Jesus chega, já não bastasse Deus ficar em silêncio 400 anos. Jesus chega num contexto totalmente conturbado. Você acha que sua vida está difícil? Olha a vida de Jesus. Desde pequeno já, os pais tendo que fugir para o Egito, sendo perseguidos. Só que a gente tem que olhar pela ótica espiritual. Porque só os que são espirituais vão entender as coisas espirituais. Jesus chega e é como se no mundo espiritual eu visse aquilo que Isaías fala, uma luz surgir no meio das trevas. Veja bem, vamos estudar agora, a partir desse momento, algumas características do reino de Deus, como diz em Romanos 14, 17. Abre lá comigo, Romanos, no capítulo 14, versículo 17. O apóstolo Paulo, ele diz assim, Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja bem, a principal missão de Jesus aqui na terra foi espalhar o reino de Deus. O mundo não o conhecia, só que ele estava querendo que o mundo conhecesse o reino de Deus. Era aquilo que ia trazer a salvação para o povo. Então vamos ver o impacto do reino de Deus na vida do homem. Primeiro impacto, a gente leu lá em João, que o próprio João, o último dos profetas, ele começa a lançar profecia sobre a luz que estava já por vir, que já estava ali na época dele, que era o próprio Senhor Jesus, que já tinha nascido. Porém, João, em Marcos 6,14, abre lá comigo, Marcos, no capítulo 6,14, acontece algo. Aqui vai retratar da maneira que João morre. Você vai entender o porquê que eu estou falando isso com você. Veja bem, versículo 14 começa assim. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas. Se você for pegar no versículo 13 ao versículo 7 e para trás, você vai ver que Jesus ele envia os 12 vão, expulsa os demônios. Mas aí o rei Herodes ouve falar dessas coisas. Vamos continuar, pois o nome de Jesus havia se tornado o quê? Bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso eles estão operando nele poderes milagrosos. Versículo 15, outros diziam, ele é Elias, e ainda outros afirmavam, ele é um profeta como um dos antigos profetas. Olha o versículo 16, mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João, o homem, a quem a decapitei ressuscitou dos mortos. Olha o versículo 17. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, o amarrasse. Por que ele fez isso? E o colocasse na prisão? Por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casaram. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Veja bem, se você for analisar comigo, você vai ver que o primeiro membro da igreja primitiva se torna João Batista. Por quê? Porque ele começa a espalhar uma das características do reino de Deus. Qual que é? A justiça. Ele vai e espalha a justiça. Olha, é o seguinte, Herodes, você está errado. A tua atitude está errado, junto com a irmã de seu irmão, a mulher de seu irmão. E nisso é pedido a cabeça dele. Em outras traduções, se você for ler, o próprio Herodes queria matar, só que ele temia, por quê? Porque o povo já ouvia João Batista como profeta. A luta contra os principados e as potestades já começaram com dois personagens, João Batista e o próprio Senhor Jesus. João Batista, ele começa a anunciar a justiça, antes mesmo próprio do que os próprios apóstolos. Então vamos ver alguns fatos que vão mostrar o quão precário estava vivendo
a raça humana, a situação da raça humana, mas até ao ponto em que Jesus chega e começa a implantar o reino de Deus. Lucas 8:26, vamos lá comigo. Lucas 8:26. Diz assim: navegaram para a região dos Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas. Quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Versículo 30. Jesus lhe perguntou: qual que é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque somos muitos demônios. 31. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. 32. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitissem entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Veja bem, eu falei com você que nós vamos começar a ver aqui fatos em que mostram a situação em que estava vivendo a humanidade. Primeiro fato, a cura de um endemoniado. Jesus chega em Gadara, acaba de sair de uma tempestade, e a coisa não está boa, a coisa não está legal. Eu quero que você comece a analisar algo. A principal luta de Jesus aqui na terra não foi contra homens, não foi discutindo com religiosos, não. A principal luta de Jesus aqui na terra foi contra demônios. Por isso que o reino de Deus, ele inclui justiça, paz e alegria, porque não são coisas materiais, já são coisas espirituais. São coisas que vêm do reino do Espírito. Aí Jesus chega ali em Gadara, e a Bíblia diz que quando Jesus pisou em terra, Jesus já foi ao encontro de um endemoniado daquela cidade. Ele sabia que algo diferente ali estava acontecendo, algo que não estava bom ali estava acontecendo. E primeira marca do reino de Deus que eu quero colocar aqui com você é a paz. A paz chega na vida desse homem. A Bíblia fala que, vem aqui comigo, no versículo 29, na parte B: mesmo com os pés e mãos acorrentados, entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Veja bem, não existia paz nos arredores daquela cidade. E Jesus, como um dos primeiros embaixadores do reino de Deus, ou o primeiro embaixador, ele pega, ele leva a paz naquele lugar. Em cada situação dos 35 milagres que Jesus fez, em toda a Bíblia, se você for ver, em todos os evangelhos, você vai ver que Jesus sempre vai implantar uma das características do reino de Deus na vida das pessoas. E Jesus chega ali e começa a implantar paz na vida daquele homem. Veja bem, olha a situação desse homem. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. A forma mais fácil de falar, andava pelado. Nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. E Jesus sai
e sai e vai ao encontro daquele homem. Mas o que me chama a atenção é que ninguém leva esse homem a Jesus. Jesus mesmo vai ao encontro dele. Sabe de uma coisa? Onde que estava a família desse homem? Onde que estavam os amigos desse homem? Culto de domingo, de manhã, tá frio, é o culto da família. O que você veio fazer aqui? A sua atitude está sendo diferente da família das vezes desse homem. A sua atitude está vir buscar Cristo a favor da sua família. Buscar o socorro da sua casa. Porque você sabe que não é ouro nem prata que compra a salvação do seu familiar. Mas você sabe que isso se encontra apenas em Cristo. E Jesus chega naquele lugar e liberta aquele homem. A primeira característica que Jesus implanta é a paz. Uma família bem-sucedida, ela tem paz dentro da casa dela. A segunda característica, em Marcos 9,14, abre lá comigo. Marcos, no capítulo 9, no versículo 14. Amém? Me desculpa, Lucas 13:10, me desculpa. Lucas 13:10. Diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. Ele disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou o quê? A louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não se desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por quantos anos? Por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Veja bem, Jesus começa a levar então aqui a característica da justiça. Quando Jesus está ali dentro daquela sinagoga, ali havia uma casta religiosa em que era, você tem que entender que naquela época, principalmente esses homens daquela casta religiosa judaica, eles eram muito influentes na área da política, muito influentes, tanto que quem mandou, quem começou a gritar para o povo, falar para soltar Barrabás, foi os próprios líderes políticos da casta religiosa, para você ver a força em que aquele povo tinha, que essa casta tinha. Então Jesus chega no sábado, e a Bíblia fala que ele estava ensinando, e ele, numa atitude de demonstrar para a sociedade a justiça, a primeira coisa que ele faz, ele chama aquela mulher para frente. Vem aqui, publicamente, ele chama aquela mulher
e fala: faz favor, vem aqui. E ao vê-la, Jesus chamou à frente, ele disse: mulher, você está livre da sua doença. E a primeira atitude deles é se rebelar contra o que Jesus fez, porque no sábado para eles tinha que ser guardado, o sábado para eles era sagrado. Como se diz, no restante da semana eu não sou crente, mas no domingo eu sou. E Jesus respondeu: vocês são hipócritas. Jesus expõe ali a eles o pecado, o erro deles, não só diante deles mesmos, mas perante toda uma sociedade. Então Jesus aplica a justiça. O fato do ser humano, o fato do pecado ter predominado o mundo, veja bem, a partir de Gênesis 3, o mundo nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque em Gênesis 3 trata a queda do homem. Então, quais são as 3 características do reino de Satanás? A gente sabe: roubar, matar e destruir. E essas 3 coisas estavam imperando na face da terra. Até então, a característica de matar, quando Jesus chega, ele estava conseguindo impedir. As outras 2, roubar e destruir, já estavam imperando na vida dessas pessoas. As 2 situações me mostram que aquele homem, o endemoniado de Gadara, fala que já havia muito tempo que ele estava naquela situação. Você acabou de ler comigo. Essa situação aqui já veio me falar que ela já estava há 18 anos. Há 18 anos nessa situação. Não é à toa que o profeta Isaías falou: o povo que andava em trevas viu uma grande e poderosa luz. João, nós acabamos de ler, João testemunhou sobre a luz que viria. Abre novamente comigo sua Bíblia, em Marcos. Em Marcos. Opa, desculpa aqui, meus irmãos. Só um momento. Na verdade, em Lucas, no capítulo 9, no versículo 37. Versículo 37. Agora vamos falar sobre a característica da alegria. Todos acharam? No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio encontrar ele. Um homem da multidão bradou: mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Quando Jesus viu a atitude que aquele homem teve, e Jesus reprova ainda severamente no versículo 41, veja bem. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui seu filho. Versículo 42. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Veja bem, Jesus traz alegria para a vida desse homem. Se você for ler comigo em Marcos, no versículo 9, exatamente, Marcos 9,14, você vai ver que mais 2 características são lançadas aqui nesse menino. Marcos dá o detalhe que esse menino, quando tinha convulsões, ele se jogava no fogo. E vai me retratar que esse menino também, ele tinha esses problemas desde a infância.
Nós acabamos de ler 2 situações atrás, em que mostram que aquele homem de Gadara já estava há muito tempo naquela situação, a mulher lá dentro da sinagoga já estava há 18 anos, e agora vai me retratar de um menino que já estava desde a infância nessa situação. Desde a infância. Em todas as situações eu quero que você analise o seguinte: e se Jesus não tivesse chegado em cada situação? E se a luz que o próprio profeta Isaías diz, lá no capítulo 9, no versículo 2, não tivesse chegado em cada situação? Sabe, quando o profeta, ele fala aquilo, ele está querendo dizer muito mais do que uma figura de linguagem, de querer tratar de uma poesia em que chega Jesus numa forma de luz no meio das trevas. Não, ele está querendo dizer sobre o sofrimento em que a humanidade estava vivendo. E Jesus chega no meio disso tudo. Veja bem, vamos continuar aqui nessa terceira, que vem a alegria. Jesus chega. Esse menino está desde a infância. Convulsões. Em outras traduções vai falar que esse menino era lunático. Esse menino se tacava no fogo. A Bíblia vai falar que esse menino, a boca dele espumava. E Jesus trata esse demônio como surdo e mudo, em Marcos 9,14. Surdo e mudo. Para você ver, em Colossenses 2,15, o apóstolo Paulo vai retratar a maneira que, como Jesus, ele consegue vencer os poderes demoníacos. Abre lá comigo. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15. Amém? Colossenses 2,15. Vamos começar aqui do 13, por favor. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em quem? Em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Isso através do sacrifício de Cristo. Versículo 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui vai falar em outras traduções, principados e potestades. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A paz, a alegria e a justiça, ela tem que imperar na sua família. E você só consegue isso através da implantação do reino de Deus dentro da sua casa. Sabe, viver uma vida com Cristo. Paulo deixa bem claro o triunfo em que o Cristo teve na cruz sobre os poderes demoníacos. Nessa manhã, eu quero que você reflita sobre a situação em que deve estar a sua família, a situação em que está a sua casa. Mateus, minha casa está tudo bem, mas na sua família deve ter alguém que está precisando, seu vizinho. Sabe, se você for começar a pegar a vida dos apóstolos, a maneira como eles morreram, você vai começar a observar que cada um deu a sua vida por Cristo. Nenhum amou sua própria vida até a morte. Vamos tirar aí da lista Judas, é lógico. Nós sabemos o que aconteceu com ele. Isaías, quando recebe aquela profecia de Cristo, em Isaías 9, eu falei para vocês o contexto que ele estava vivendo com a nação. Só que em Isaías 6, ele consegue ver uma visão muito ampla. Isso mostra que o foco dele não estava em homens, mas estava em Deus. E ele vê uma visão.
vi o Senhor sentado em alto e sublime trono. Por mais que a nossa nação possa estar vivendo dias difíceis, momentos difíceis, nós temos algo a mais que Isaías não tinha. Nós temos o sacrifício de Jesus ao nosso favor. Que nós possamos ter o foco em Cristo. Porque quando nós temos o foco em Cristo, sabe de uma coisa? A constância impera em nossa vida. Conseguimos permanecer nos caminhos, na constância do reino de Deus. O que eu quero dizer para a igreja, eu poderia trazer aqui outras diversas palavras, mas a gente sabe que uma igreja bem fortalecida é aquela que tem a família bem sucedida. O Ministério Internacional da Vida sempre trabalhou com famílias. Vocês podem ver, a questão do seminário de casais sempre foi um investimento, não pessoal, mas foi um investimento para que a sociedade, a comunidade familiar da igreja fosse bem sucedida. Acabei de dar exemplos aqui para vocês sobre famílias que estavam destruídas. Aquele menino desde a infância, reflita comigo, aquele menino desde a infância, imagina quantas noites que o pai não passou sofrendo com convulsões, vendo o filho muitas vezes tacar no fogo, noite sem dormir. Mas um dia a paz, a alegria, a justiça chega na vida daquele homem, porque ele conhece o próprio Senhor Jesus. Hoje a paz, a justiça e a alegria quer chegar na vida de cada um que está aqui nesse lugar. Se coloque de pé, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, porque a luz, meu Pai, que nos foi prometida, meu Pai, lá em Isaías 9:2, ela chegou, meu Pai, e ela raiou, meu Pai, sobre a humanidade, como diz, meu Pai, em João 1. Meu Deus, muito obrigado, porque um dia essa luz alcançou a minha casa, alcançou minha família. Meu Pai, eu oro para que também alcance os meus vizinhos, alcance, meu Pai, a empresa onde eu trabalho, alcance, Espírito Santo, os familiares, meu Pai, desse povo, meu Deus. Alcance o Jockey Club, Espírito Santo. Meu Deus, nos ensina a conhecer mais sobre a pessoa do Senhor Jesus. É muito importante que eu conheça, meu Pai, sobre profetas, sobre várias coisas, mas o meu foco principal tem que ser Cristo, Pai. Porque é nele que se concentra o reino de Deus, é nele que se concentra a obra da cruz. Muito obrigado pelo teu sacrifício, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado porque um dia o Senhor, meu Pai, expôs a humilhação, meu Pai, aqueles poderes demoníacos, meu Pai, que em 2000 anos da história da humanidade fazia, meu Pai, a raça humana sofrer, meu Deus. Mas um dia o Senhor, meu Pai, foi, meu Pai, e cravou na cruz toda acusação, meu Pai, contra o ser humano. Toda acusação contra esse homem, contra essa mulher, meu Pai, contra toda acusação contra a minha vida, meu Pai. E pela pessoa do Senhor Jesus, eu tenho direito, meu Pai, à paz, à justiça, à alegria no Espírito Santo, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Porque o povo que andava em trevas viu uma grande e poderosa luz. Muito obrigado, Senhor. Vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, a orla de suas vestes cobria o templo, enquanto anjos voavam sobre você.
Duas asas cobriam seu corpo, outra duas cobriam seus pés. Cantavam a canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Duas asas cobriam seu rosto, outra duas cobriam seus pés. Cantavam a canção uns para os outros. Santo é você, santo é você, e toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, e toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com sua fumaça, e que os teus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Meu desejo é sentir você, ó rio perene, com o calor do fogo mandado ser, pelo poder em suas mãos. O vento impetuoso balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. A terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, e toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa